Seja bem-vindo a este canal. Queremos dedicar cada um deste conteúdo ao crescimento espiritual, por isso estamos trabalhando com vários autores de espiritualidade e falando um pouquinho mais sobre também a vida e o testemunho dos santos. Vale a pena conferir, está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Hoje quero falar sobre um tema muito importante dentro da vida espiritual, que é o silêncio. Santa Faustina usa uma expressão muito forte, que Deus não se comunica a almas tagarelas. Afinal de contas, o que é isso que Santa Faustina está expressando, aquilo que ela está querendo dizer com essa expressão que nos chama a atenção? Sem dúvida, falarmos de silêncio nos tempos de hoje é sempre um desafio. Afinal de contas, qual é o momento que você tem dedicado a silenciar? O momento que você tem se colocado na presença do Senhor e realmente ficado apenas com Ele. Muitos de nós meditamos de várias formas, meditamos até usando aplicativos, meditamos fazendo o acompanhamento aí pelas redes sociais, tudo isso é muito valoroso. Mas qual é o momento de silêncio que você tem dedicado ao Senhor, de parar com Ele? Por isso é desafiante. Bom, para nós entendermos o valor do silêncio para Santa Faustina, temos que compreender que ela usava muitas vezes o seu diário para anotar os momentos em que ela fracassava com o silêncio. Ela considerava essa falha naquilo que era a regra do silêncio como algo realmente grave, a tal ponto que ela anotava para perceber aqui qual é o caminho que ela estava fazendo diante desta queda, diante desta dificuldade e diríamos no coração dela diante deste pecado contra a regra do silêncio da qual elas tinham lá na sua congregação, tinha naquela realidade onde elas viviam. Isso para nós pode tocar algo muito importante, porque muitas vezes nós fazemos até o acesso, né? Vamos atrás de conteúdos de espiritualidade, mas depois vem a prática. O Senhor ele é muito exigente, né? Ele diz muitas vezes assim, né? Não é só ouvir a palavra, é praticar. Não é só ouvir conteúdos de espiritualidade, é necessário realmente praticar, viver essa espiritualidade, porque isso coloca as coisas de uma forma muito mais concreta. Alguns autores de espiritualidade vão chegar a dizer o seguinte: muitas pessoas podem até falar de espiritualidade, mas muito poucas, talvez 2 ou 3 pessoas no mundo inteiro tenham se transformado verdadeiramente em oração. A sua vida se tornou uma palavra que se comunica constantemente a Deus. Assim, eu quero com este vídeo fazer você criar este gosto, esse desejo pelo silêncio. Vou usar aqui um pouquinho do Diário de Santa Faustina, vou tocar também aquilo que são as obras de Thomas Merton, mas ainda quero trabalhar com uma forma ainda um pouco mais aprofundada com vocês em um outro vídeo, que Thomas Merton vai poder realmente ali trabalhar com a gente de uma forma bem sutil e bem profunda sobre essa dimensão do silêncio, seu significado, a sua importância, aquilo que é realmente essa entrada nessa dinâmica interior. Bom, quero pegar então com vocês, tá no parágrafo 118, mais ou menos aí na metade do parágrafo se lê assim: para ouvir a voz de Deus é preciso ter silêncio na alma e permanecer em silêncio, não como um silêncio sombrio, mas com o silêncio da alma, isto é, estar recolhido em Deus. E aqui a gente entra numa dinâmica. Quantas vezes nós pensamos no silêncio e parece que o silêncio é algo sombrio. Então a pessoa ela recebe aquele direcionamento para ficar em silêncio, passa a não comunicar verbalmente, mas você percebe aquele ar sombrio, sabe? De dureza, de sofrimento, de angústia. Por quê? Porque muitas vezes quando nós começamos a silenciar externamente, nós precisamos lidar com as vozes interiores. E essas vozes interiores, elas começam a aumentar. Elas começam a realmente ganhar uma força ainda maior. E aí se você está em meio a conflitos, dificuldades, está numa ansiedade, tudo isso começa a vir à tona. Eu costumo dizer que quando nós vamos nos silenciando, e olha, estar diante da Eucaristia é um bom exercício para isso. Nós nos silenciamos ali, por exemplo, diante da Eucaristia, começa a vir um monte de coisas na sua cabeça.
A tua cabeça começa a vaguear sobre os seus trabalhos, suas responsabilidades, as respostas que as pessoas te deram, aquilo que elas comunicaram, aquilo que você precisa falar. Você começa a ir para um lado e para o outro com a tua mente. Ela começa a se encher, porque parece que, fechando os lábios, o coração começa também a falar interiormente, né? A nossa mente aqui não para. E aí o que acontece? Algumas pessoas fecham os lábios, mas a agitação interior, as lutas interiores começam a angustiar, começam a mexer, começam a realmente a retirar dali aquele sabor de eternidade, começam a querer fazer a alma trabalhar em outras direções, aí entram os pensamentos, aquilo que são as fantasias, e aí o demônio tende a fazer você ir para todos os lados, né? Afinal de contas a mente é esse lugar que não para, que está sempre buscando e desejando algo. Se nós pegássemos um pouquinho São João da Cruz, entenderíamos o quanto é importante mortificar esses sentimentos, esse desejo, justamente porque quando você aprende a mortificar, e o que seria mortificar esses desejos, esses sentimentos? Seria muitas vezes quando vem aquele pensamento gostoso, vem aquela coisa que vai vagando, você não começa a não dar atenção, é como uma nuvem que passa sem você prestar atenção. E aí o que você vai fazendo? Você vai mortificando de tal forma que você vai escolhendo agora em que você vai centrar. É um exercício simples, mas um exercício desafiante, porque é como se permitisse que as vozes interiores passassem sem você dar atenção a elas, simplesmente por permanecer aonde você está. Então algumas pessoas vão passar por isso, né? Às vezes a gente dá formação para quem está começando na vida espiritual, né? Na nossa própria comunidade tem formação para aqueles que estão chegando. E aí você vê toda a dificuldade de entrar no silêncio, toda a dificuldade de parar. E aí você vê o corpo se agitando, a palavra não está na boca, mas o corpo agitado, para lá e para cá, como se buscando algo. Aí a gente começa a ficar assim, então, ela fala desse silêncio que não deve ser um silêncio sombrio, mas um silêncio de recolher-se, de voltar-se ali para Deus. Bom, pode-se falar muito e não interromper o silêncio. E o contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio, porque o silêncio ele está voltado a esse recolhimento com Deus. Você pode falar muito, mas pode estar recolhida em Deus. Porque você começa a falar as palavras que Deus lhe pede de falar. Você pode estar fazendo uma pregação, você pode estar aconselhando alguém, você pode estar dando um direcionamento, você pode estar conversando de uma forma amorosa com alguém. E aí você começa a ter aquele coração centrado em Deus. Mas sem dúvida, é muito mais fácil começar de fora para dentro. Porque as coisas externas, fechar a boca, é muito mais fácil do que parar os pensamentos. Por isso, é muito mais provável que alguém tenha realmente a capacidade de poder fechar a boca e fechar o pensamento, ou seja, paralisar, silenciar o pensamento. Muito improvável que alguém que fale muito tenha alcançado o silêncio interior, mas é possível porque a pessoa pode ter feito o exercício anteriormente e ter se acostumado com esta dimensão do recolhimento, que é uma coisa muito importante na vida espiritual. Vai unindo uma coisa à outra. E ela vai dizer assim, né? Que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior a própria alma. Quando nós não observamos silêncio, lógico que aqui ela está falando para quem está ali naquela busca de intimidade, para uma vida religiosa, mas sem dúvida você que está em casa, você que nos acompanha há tanto tempo e que tem essa busca, não é religioso, não está em casa, e lembramos aí sempre, é importante lembrar essas pessoas. Santa Catarina de Sena, Santa Gemma Galgani, são mulheres, por exemplo, de uma espiritualidade elevadíssima, mas elas não moraram em convento,
não foram para um lugar especial. Pelo contrário, elas viveram isso com uma intensidade aí, na realidade do mundo, nas suas próprias casas. Para dizer o seguinte, embora se está falando aqui para uma relação de religiosos, isto vale para quem está buscando uma vida de profundidade com Deus. Isso não vale para quem quer, vamos dizer assim, viver a normalidade, né? Que está buscando, alcançando o caminho da salvação, mas não tem se aprofundado da vida de santidade. Agora, alguém que quer algo mais, é importantíssima a observância do silêncio, desta vida interior. Do meu ponto de vista e experiência, ou seja, ela está aqui chamando a atenção de dois fatos, o meu ponto de vista e a minha experiência. A regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar, por isso aquilo que eu falei com vocês no início do vídeo. Ela se importava muito, ela marcava os detalhes de quantas vezes faltava com o silêncio. Já pensou se nós começássemos a marcar as oportunidades que você teve de silenciar e você não fez? A oportunidade que você podia se recolher com Deus e não optou por isso? Tente um dia marcar um pouquinho quantas vezes Deus, ao longo do seu trabalho, deu uma pausa, deu um momento mais tranquilo e você pôde se recolher em Deus e não fez. Perceba quantas vezes você foi realmente e optou por falar, por conversar, por buscar outras coisas, por resolver outras coisas, mas podia ter se encontrado com Deus. Isso é muito claro, principalmente nas nossas manhãs. Quantas vezes você foi lá para se encontrar com Deus? Nós temos vivido a experiência bonita, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas estão rezando de madrugada. Isso é muito bonito. É recolher-se em Deus. É lógico que não adianta você só rezar o rosário e não se permitir encontrar com Deus, só falar e não deixar que Ele penetre. É preciso sempre ir além, mas lógico, já vale maravilhosamente aquilo que você tem feito, mas vai mais. Deus pode e deseja que você possa ir além. E ela aqui vai falar a expressão que nós usamos no começo do vídeo. Deus não se comunica a uma tagarela, que como o zangão na colmeia, zumbi muito, mas não fabrica mel. Até vou silenciar um pouquinho para vocês poderem entender isso. Então, ela usa aqui uma comparação, faz uma analogia com o zangão. Ou seja, às vezes a gente trabalha muito, faz muitas coisas. A gente participa de muitas coisas, ouve muitas formações, lê até muitas coisas sobre vida espiritual, mas a gente não produz nada, sabe? Parece que nós vamos entrando naquele trabalho, trabalhamos para o rei como um zangão trabalha para a rainha, mas nós não produzimos o mel. Aquilo que é saboroso, aquilo que é doce ao paladar. Por quê? Porque esse silêncio não entra, fica tagarelando. Fala-se do trabalho, fala das pessoas, fala de um monte de coisa, mas às vezes aquele recolhimento de falar com ele, com o Senhor, ele fica secundário. Ou quando vai falar com o Senhor, só fala e não silencia para poder ouvir. Como eu disse, muitas vezes nós precisamos silenciar, embora vamos ouvir muitas coisas que está aqui parada dentro de nós. E isso vai ser muito importante para o teu autoconhecimento, para o teu caminho. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiarizada com Deus. E aqui está uma coisa importante também. Isso é uma expressão que também Thomas Merton fala, é que o silêncio, ele é o testemunho de uma virtude verdadeira. Por quê? Porque pense em todas as virtudes. Por exemplo, a humildade. O que tende você a perceber no humilde? Ele silencia diante, por exemplo, das humilhações, das palavras duras, das incompreensões. O que ele faz? Ele fica calado. Você vai perceber isso na vida de todos os santos, porque parece quase um caminho certo serem compreendidos pela igreja, né, por alguns membros da igreja, quando você faz um caminho da santidade. E aí você vai ver o que eles falam contra a igreja, o que eles dizem contra as pessoas. Eles silenciam.
Não falam nada. Aceitam. E até aceitam de bom grado as humilhações porque eles se acham merecedores da humilhação. Eles vão silenciando. O que faz a virtude quando a pessoa adquire a virtude da paciência? Ela vai silenciando diante das muitas coisas que vão chegando, daquilo que tira ela das direções, que causa raiva, que causa ira. O que ela vai fazendo? Ela vai silenciando. Ela não quer aparecer, por isso ela não fica fazendo propaganda. E às vezes a gente encontra, né, situações onde que vai se tendo aí muita palavra sobre si mesmo, sobre o que você faz, porque também nós temos uma sociedade que nós somos valorizados por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Na maioria das vezes, para explicar um pouco de mim, eu vou falar daquilo que eu faço. Nós estamos muito ligados a isso, né? É bonito também perceber as obras que nascem, mas a gente está ligado a essas dimensões. Por isso, às vezes, a alma tende a falar muito daquilo que faz. E às vezes até falar aquilo que vai acontecendo com ela, com o caminho espiritual que Deus está fazendo nela, vai comunicando isso para todo mundo. Se torna um pouco tagarela até dos dons de Deus. E lógico, aqui tem uma sutileza. Uma coisa é dar testemunho, isso é importante. Uma coisa é a sutileza de que no testemunho tem mais de nós do que de Deus. E aqui há uma sabedoria que eu te falo, só o silêncio pode dar. Quando você sabe discernir, quando é um testemunho que deve ser dado e quando uma relação de intimidade entre você e Deus, e por ser uma relação de intimidade entre você e Deus, é preciso guardar, como se guarda uma relação íntima de um casal. É preciso guardar as relações íntimas de uma alma com Deus. E aí, vai percebendo isso. Enquanto a alma tagarela, ela quer falar, ela quer ser, é como se houvesse um ato de busca de reconhecimento. Mas quem busca o silêncio, não, porque aí você vai percebendo a virtude, que vai crescendo na pessoa, embora as muitas dificuldades, ela está sempre ali fazendo. Uma expressão, né, que era comum quando se dizia, por exemplo, de Santa Gema Galgani, era perceber o quanto ela era silenciosa. Né? O padre Germano, que era o seu orientador, falava muitas vezes, não, você não percebia que ela estava em casa, porque tudo que você pedia para ela, ela ia. Gema, vai deitar. Gema deitava. Gema, é hora de levantar. Levantava. Gema, ajuda no do jardim. Gema ajudava. Mas não tinha muitas palavras. Ah, não quero, não vai dar, pede outro, faz... Não, silêncio. Há uma submissão e uma flexibilidade muito presente nas almas que têm este silêncio. Lógico, desde que não seja pecado, você vai ver elas serem firmes contra o pecado. Se alguém pedir para elas um pecado, aí você vai ver uma alma também determinada a bater e a permanecer sem se mover, porque está pedindo algo que é pecaminoso. Bom, você vai percebendo que a virtude, ela é verdadeira quando acompanhada de silêncio. A virtude, quando ela é acompanhada de muitas falas, provavelmente é uma falsa virtude. É alguém tentando disfarçar-se e apresentar virtudes. Porque as virtudes geralmente se escondem. Elas não são muito de ser faladas. As almas que realmente têm as virtudes, elas exalam as virtudes. Você percebe-se a virtude naquelas pessoas. E elas não estão para falar dessas virtudes. Elas vivem isso. E se você perguntar para elas, elas vão dizer que não vivem, com certeza. Mas porque elas têm essa ciência e têm esse silêncio interior. Bom, então assim, ela vai dizer, não há nela condições para levar uma vida mais profunda para a doce paz e silêncio em que reside Deus. Ou seja, a alma tagarela não tem condição de levar uma vida mais profunda, não tem, porque ela se envolve naquilo. Ela se envolve naquele muito falar, naquele muito relacionar-se para expressar aquilo que ela deseja. Ela tem um sabor aí, acaba não produzindo mel mais daquele doce, daquela sutileza da intimidade com Deus.
A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Oh, meu Deus! Às vezes a gente começa a atrapalhar os outros, né? Porque a gente até, por ser tão tagarela, a gente acaba exigindo que os outros também sejam. E nos incomodamos quando alguém talvez quer se abster da sua opinião porque acha que aquilo não é necessário naquele momento. Nós estamos numa sociedade extremamente para fora, né? Então você tem que ser um mestre da fala, um mestre da comunicação, um mestre da expressão. Então tudo isso hoje é pedido para nós, né? E para nós que estamos à frente, não nós que somos padres, quantas vezes é pedido isso para nós, né? Não que alguém venha e fale, né? Mas quantas vezes nós esperam de nós a excelente pregação, a excelente, né, homilia, a excelente exposição. Então você vai fazendo isso, mas não é diferente para você que trabalha numa empresa, não é? Não estou falando algo de outro mundo. Você que trabalha numa empresa, se tiver um cargo de gerência ou alguma coisa que está relacionada a pessoas, vão exigir isso de você. Então nós estamos neste meio. E quando vai entrar na vida interior, às vezes a gente quer puxar um pouquinho dessa relação. Pois é, vamos pensar um pouquinho, quem sabe o silêncio pode falar muito sobre isso. Ela vai dizer assim: vi muitas almas no inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso, quando eu lhe perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Olha a experiência mística aqui de Santa Faustina dizendo: eu vi muitas almas no inferno por causa da falta de silêncio. Olha só. E aí ela vai: eram almas religiosas, meu Deus, que grande dor, pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas serem elas santas. Não foram santas por causa da falta de silêncio. Às vezes a gente pode alcançar o céu, a salvação vem por Cristo, mas aquela santidade da qual Deus nos chama, aquilo que talvez você foi convidado a viver, fica para depois, porque faltou silêncio. E aí você precisa parar e pensar: como que está essa vida de silêncio? Como que está tudo isso? Pense um pouquinho. Ainda Faustina vai continuar dizendo: ó Jesus, misericórdia, tremo quando penso de prestar contas da minha língua. Estamos falando de Santa Faustina dizendo isso, né? A gente tem que ter sempre assim, alguém que está sempre ali se perguntando se está em silêncio, sempre se questionando, sempre fazendo revisão, que vai lá e confessa quando não faz silêncio. Estou falando dessa. Essa mulher, ela se questiona como que ela vai prestar conta da língua dela por ter falado muitas vezes muito. Por isso a gente precisa, assim, dar um choque em nós. Né? Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena. Isso aqui é muito comum. Consideramos tudo isso como coisa pequena. Realmente não compreendo consciências assim. Eu não compreendo consciências assim. Santa Faustina está expressando isso. Como que eu vou compreender consciências que não se avaliam, que não pensam o que vocês estão falando, o que vocês estão dizendo? Nas nossas realidades hoje, em que a ofensa, onde muitas vezes aquelas palavras extremamente normais, chamar o outro arrogante, chamar o outro realmente de uma pessoa estúpida ou sem inteligência porque não pensa como você, é muito comum. Lógico que muitas vezes isso parece de uma forma bem velada, né? Você só vai dizer, entre aspas, que aquela pessoa não pensa como você, então por isso não tem inteligência suficiente. Então quantas vezes nós vamos lidando com essa coisa que nós vemos aí aos montes, em vários lugares, mas nós não paramos para avaliar. E aí Santa Faustina vai dizer: eu não compreendo essas consciências. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente e resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas por uma língua. Quantas pessoas
que estão depressivas por causa de situações, de palavras que foram ditas contra ela, que foram faladas, acusações que não muitas das vezes foram injustas, ou que foram ditas sem amor. Quantas pessoas estão assim, que estão passando por debilidades psíquicas graves? Mas quem avalia? Quem coloca-se a questionar se não era melhor ter mantido o silêncio e tinha sido muito mais fecundo? Pois é, essas são as coisas relacionais com os outros. Mas aqui o nosso desejo não é esse, é aquilo que Santa Faustina fala, é o nosso recolhimento em Deus, nosso recolher em Deus. Então aqui ela está chamando a isso, a se recolher em Deus. Esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas por uma língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós, vai exclamar aqui Santa Faustina. Por fim, quero pegar aqui o texto do Thomas. Ele vai dizer o seguinte, deixar aqui um comentário no próximo vídeo, na verdade. Thomas Merton vai dizer assim: a vida não deve ser olhada com uma torrente interrupta de palavras finalmente silenciada pela morte. Seu ritmo desenvolve-se em silêncio, bem à superfície. Os momentos necessários de expressão recaem no silêncio mais profundo e culminam numa declaração final para subir quieta ao silêncio do céu, que ressoma em louvores sem fim. Ou seja, nós vamos encontrar o silêncio do céu. Sabe esse silêncio mais profundo? Nós vamos ter que encontrar com ele. E é muito interessante, né? Nós padres temos a oportunidade de acompanhar pessoas no momento final da sua vida, muitas pessoas em agonia, e você percebe a diferença. É visível a diferença de uma alma silenciosa e de uma alma tagarela. É muito visível. Porque você vê as almas que tagarelam começar a gritar. Diante daquilo tudo da qual elas se agarraram durante a vida. A agonia, às vezes não conseguem gritar não, porque estão em situação delicada. Mas você vê o respirar, a angústia, o sofrimento que vai transbordando naquela alma. E você vê que ela não conseguindo falar, o corpo se agita. É lógico que cada tem as exceções, mas estou falando de uma regra geral. Em geral, esse corpo se agita, porque as palavras falaram de tantas coisas e agora vão ter que silenciar. Vamos ter que encontrar com esse mistério que nos silencia. A vida vai fazendo a gente pensar e silenciar, mas às vezes nós não entramos nessa dinâmica e aí nós temos que encontrar com a passagem, que é a morte, e a morte nos silencia. E o contrário, quando você encontra com almas que estão naquele recolhimento de encontro com Deus, você vai perceber assim, sabe, um sorriso nos lábios e aquele corpo como se estivesse silenciando aos poucos, numa suavidade, uma complementariedade, como que aquilo que eles fossem encontrar não rompesse o que eles estavam vivendo, mas pelo contrário, desse àquela pessoa um cume, ou seja, é isso que Thomas fala, né? Eleva ela, tira ela da superfície e joga ela à tona, porque ali você vai vendo. E eu quero pegar, por exemplo, Santa Faustina. Uma vida de silêncio, simples, escondida. A morte silenciou ela e de repente as palavras que estavam no silêncio dela, dentro do seu diário, começou a brotar. Santa Teresinha, vida de Carmelo, silenciosa, quando se abre o diário, ela começa a brotar. Havia muita coisa a se dizer, mas era preciso que ela silenciasse para que as palavras que ela anotou pudessem ser um grito. Ao contrário, almas que tanto falaram e até empreenderam, fizeram grandes coisas, a sua vida silenciou. E não tem muito a nos dizer. Não tem muito a falar. Se ele pudesse, ficaria agarrado a elas, como os faraós faziam antigamente. Colocavam todas as coisas dentro ali do sarcófago, para que justamente pudessem, quando morresse, usufruir daqueles bens.
Mas não pode se levar nada e não pode se aproveitar depois. O que a tagarelice tentou buscar vai se ver agora tendo que despojar de tudo aquilo que ela tentou se apropriar de uma vez só. E às vezes isso é muito duro. Então a alma tem que se silenciar para encontrar o louvor a Deus. Quem ignora a existência de outra vida, ou que não consegue viver no tempo como uma criatura destinada a passar a eternidade em Deus, resiste ao fecundo silêncio do seu ser por um contínuo ruído. A sua vida é cheia de ruído. Um ruído que vai marcando a vida. Falas que machucaram pessoas, falas que destruíram vidas, falas que dividiram, tantas falas. Quando você está doente, você vai percebendo que as coisas que mais importam, às vezes não tem fala nenhuma, são gestos. O gesto fala muito mais do que 1000 palavras. Como diz São Francisco, vamos sair para pregar. Se for preciso, usamos de palavras. Mas às vezes para pregar, nem precisa de usar de palavras. Quanta sabedoria, quantas palavras se usou. Madre Teresa de Calcutá simplesmente abaixando até os pobres. Isso ali já fazia uma pregação em si. Quantas palavras Francisco usou ao ser tão pobre que era capaz de acolher aqueles que eram mais pobres. A vida dele falou por si. Foi uma pregação para muitos de nós e continua sendo. Mesmo quando a língua está quieta, a mente tagarela sem fim e sem sentido, a não ser que ela se lance no tumulto protetor das máquinas, das ruas e do rádio. Quando o seu próprio barulho é momentaneamente exausto, ele descansa no barulho dos outros. Para, descansa e começa a ouvir um monte de coisa de barulho dos outros. Ah, meu Deus, quantas vezes nós fazemos isso, né? Descansamos do barulho do outro, porque nós paramos um pouquinho nós. E às vezes o único jeito é colocar muito mais coisa dentro de nós, para que assim parece até ser descanso, porque nos falta o silêncio. Repousar em Deus, descansar em Deus, recolher-se em Deus. Deixa essas palavras e eu te espero também na próxima meditação, no próximo vídeo, porque a gente também quer aprofundar nessa coisa do silêncio, vale a pena. Sinta o silêncio. Vou deixar aqui, pedir aí ao editor que possa deixar aí uns 30 segundos só do silêncio. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas a criação ela canta. E lá no fundo, acho que o microfone não vai pegar, tem umas vozes dos homens falando, conversando, e a criação continua aqui, cantando, louvando a Deus. E aí a gente vai percebendo que as vozes dos homens uma hora vai embora. Aqueles homens que agora conversam no fundo, uma hora vão ir embora. Até mesmo os pássaros vão ir embora. Mas mesmo assim a criação parece que no silêncio dela vai continuar falando a milhares de outras pessoas. Porque essa voz não para. O silêncio muitas vezes comunica muito mais. Sente um pouquinho desse barulho. Respira um pouco depois dessa formação até um pouco longa. Silencia o coração. Deixa que Deus possa também encontrar-se com você, recolher junto aí ao teu coração. Recolhe-se em Deus. Que Deus nos ajude a encontrá-lo.
no silêncio do nosso coração. Que nós possamos diminuir as vozes interiores para encontrar a única voz da qual vale a pena passar uma eternidade a ouvi-la. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.